Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um capítulo comentado do meu livro Histórias de Cobrança. Esse livro que eu escrevi lá em 2017, que agora eu estou fazendo comentários de capítulos para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o seu conteúdo e se preparar para logo lançar uma versão atualizada, uma nova versão, dessa vez através de um e-book onde eu vou ter a possibilidade de disponibilizar, de deixar ele acessível a quem quiser de repente baixar, fazer uma leitura de forma diferente, não na forma de papel, mas de forma de um e-book. Então hoje eu vou falar sobre mais um capítulo e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a história da cobrança, né? No meu livro eu falo, quando eu começo a falar de cobrança, eu falo exatamente um pouquinho sobre a história, né? O que a gente tem de referência da cobrança e como ela evoluiu à medida dos séculos, inclusive, né? E aí quando eu fui procurar essas referências em relação à história da cobrança, a primeira referência que eu achei foi em 926 a.C., né? Lá em Israel, onde um herdeiro do trono lá de Israel, chamado Roboão, fez a primeira indicação no sentido de usar a cobrança, né, aumentando impostos e usando da cobrança exatamente para reivindicar esses impostos que haviam sido aumentados nesse momento. Naquela época, cobrança era algo muito complexo no sentido de quem tinha uma dívida era muitas vezes exposto a torturas, muitas vezes era até colocado como um escravo, né? Quem tinha uma dívida muitas vezes virava um escravo de alguém e até ele pagar essa dívida ele era escravizado e muitas vezes ele não conseguia nem pagar essa dívida. Isso começou a mudar em 367 a.C., né, em Roma, onde foi proclamada uma lei chamada de Lei Lícia, que proibiu a escravidão e proibiu maus tratos pela cobrança de dívidas, né? Então, quando a gente olha hoje em dia cobrança e a gente pensa lá atrás, a gente imagina o que já foi esse processo, né? No Brasil, isso tudo tem uma questão importante que começou a mudar radicalmente lá em setembro de 1990, a partir da criação da lei que seria o Código de Defesa do Consumidor. Esse marco impôs situações que antes não eram observadas, né? Então existem lá basicamente dois artigos bem claros que falam de cobrança, onde um deles fala que na cobrança de dívida o consumidor inadimplente não poderá ser exposto ao ridículo, né? Ou seja, eu não posso usar de nada que exponha o consumidor inadimplente ao ridículo. Então eu não posso falar com terceiros, eu não posso ligar para o vizinho, eu não posso ligar para a sogra, eu não posso falar sobre inadimplência com nenhum familiar, pois isso de certa forma expõe o consumidor a uma situação de ridicularização. Uma outra coisa que fala o Código de Defesa do Consumidor é que o consumidor não pode ser oportunado, né, no seu momento de descanso, trabalho e lazer. E aí quando a gente fala disso, né, fala, poxa vida, então se eu não posso cobrar ele no momento do descanso, trabalho ou lazer, então eu não posso cobrar ele nunca, né? E aí existem algumas palavrinhas que são importantes a gente lembrar, né, que eu não posso interferir, né? Então interferir significa que eu não posso ligar para ele e interferir no trabalho dele, né? Falar para ele durante o trabalho ou pedir para pessoas chamarem ele por conta de uma dívida que eu preciso conversar com ele, né? Uma coisa é ligar para a pessoa e perguntar se a pessoa pode falar naquele momento. E se ela disser que pode falar, acabou a história, ela está dando autorização para conversar com você, né? Então, toda essa questão de legislação é muito importante que a gente preste atenção e isso, inclusive, existem uma série de particularidades em termos de horários específicos, inclusive mudando de região para região do Brasil. Algumas cidades não permitem, por exemplo, a cobrança aos sábados após as 14 horas. Outras
permitem a cobrança até às 20 horas do sábado. É importante que em cada lugar que a gente esteja atuando, em cada carteira que a gente esteja trabalhando, a gente esteja atento às legislações estaduais, que hoje em dia aumentaram e hoje em dia praticamente em cada um dos estados existem leis particulares que permitem a indicação de horários, limites, né, de início e de fim do trabalho da cobrança. Mas a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, mas é importante, no meu livro eu conto aí situações em outras regiões, né, outros países, onde não existe dessa forma como existe no Brasil o Código de Defesa do Consumidor. E, por exemplo, na Venezuela, há tempos atrás, né, hoje a Venezuela vive uma situação muito mais caótica, mas há tempos atrás existia uma empresa de cobrança chamada Dr. Diablo. Essa empresa ela atuava com pessoas fantasiadas de diabo ou de diabinhas, muitas vezes, com carros fúnebres pintados com flamas. No meu livro lá existem fotos, inclusive, que eu captei e peguei, né? Pessoas fantasiadas que iam atrás dos clientes inadimplentes, né? E até que eles pagassem, eles não deixavam de abordar eles. Ou seja, não existia uma abordagem em si, né? Mas eles ficavam seguindo a pessoa, indo à casa, indo atrás das pessoas muitas vezes. Isso em Caracas, na Venezuela. Na Espanha, até hoje, se a gente for olhar, existe uma entidade chamada El Cobrador del Frac, né? Onde é um cobrador, e no meu livro também tem fotos, inclusive tem a indicação do site, que ainda está ativo hoje. Esse ainda é um trabalho que acontece ainda nas regiões da Espanha, de Portugal e até partes da França, onde uma pessoa vestida com fraque e com uma maleta, né, escrita El Cobrador del Frac, vai até os locais buscar exatamente receber dívidas e interagir com clientes inadimplentes. Coisa que no Brasil a gente realmente não pode imaginar, exatamente por conta do Código de Defesa do Consumidor lá de 11 de setembro de 1990. Então, desde esse tempo, a gente tem uma preocupação muito grande em tratar e conversar com o cliente inadimplente de uma forma adequada, até com grandes preocupações em termos de níveis de qualidade, monitoria, o que eu posso ou não falar com cada um dos clientes inadimplentes. A cobrança evoluiu bastante, né? Quando a gente pensa hoje na cobrança, a gente tem um momento hoje totalmente diferente ao de 10, 15 anos atrás. E isso aconteceu porque o mercado de crédito evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos. Se a gente for imaginar e conhecer a evolução desse mercado, nos últimos 10 anos, o mercado de crédito evoluiu mais de 300% em termos de oferta de produtos de crédito, carteira de crédito. Então, muitos produtos que sequer existiam antigamente, como o próprio crédito consignado, são hoje fartos, né? Hoje, se você conhecer um aposentado que não tenha um empréstimo consignado, né, ligado à aposentadoria, é um campeão, porque ele conseguiu resistir a todas as demandas de muitas empresas que buscam oferecer empréstimos consignados a partir da aposentadoria. Então o crédito cresceu muito, e o crédito crescendo, ele trouxe um novo nível de população, de perfil de pessoas. Então hoje em dia qualquer pessoa, qualquer dona de casa tem lá na sua carteira 2, 3 cartões private label, muitas vezes de lojas, de departamento, de supermercado, né? E eu sempre costumo dizer que essa oferta de crédito é infinitamente saudável, né? Porém ela deve ser algo controlado de forma adequada, né? O Brasil pecou muito durante anos e ainda peca na ausência de educação financeira. Então, se você pergunta hoje para uma pessoa, você tem dívidas? Muitas vezes a pessoa vai imaginar e vai falar assim, não, eu não tenho dívida. Mas eu não estou perguntando se ela está endividada no sentido de ter dívidas em atraso. Ter dívida significa ter parcelas vencendo. Não significa que eu tenho parcelas em atraso. Ter dívida não significa ter dívida em atraso. Se eu tenho um financiamento de veículo, se eu tenho um financiamento de imóvel, eu tenho dívidas. E às vezes as pessoas não conseguem discernir até essa coisa tão simples, que é o que é ter dívida, o que é controlar
o endividamento, né? O que é comprar no cartão de crédito. Muitas vezes o brasileiro ele aprendeu a administrar dívidas a partir do carnezinho. E o carnezinho era físico, cada folhinha era um mês, a cada folhinha retirada era um mês de pagamento a menos. À medida que aquilo ia acabando, ele entendia, opa, estou acabando esse carnê, posso de repente pensar em fazer uma nova compra. Com o cartão de crédito, esse processo mudou radicalmente. A cada passagem de cartão de crédito é um cliquezinho, é um barulhinho da máquina e é uma faturinha, é um valor novo na sua fatura. E o brasileiro no cartão de crédito faz muitas vezes compras parceladas e acaba percebendo, né, o valor individual. Então eu tenho aqui uma parcela de 100. Ah, ok, 100 eu posso pagar. Mas à medida que juntam parcelas de diversas compras, ele não consegue muitas vezes entender. Olha, eu tenho 100 dessa parcela, mais 100 da outra, mais 100 da outra, isso tudo vira 500. Vira um valor que no fundo eu não consigo pagar, né? Ele vai se dar conta disso muitas vezes só no momento que chega a fatura do cartão. E aí quando a gente fala na cobrança, né, a gente teve várias etapas, né? A área de cobrança passou aí por várias etapas. Numa das minhas apresentações que eu fiz recentemente, né, eu citei, por exemplo, ano a ano, né, década a década, na verdade. Quando a gente for pensar na cobrança, né, na década de 80, que foi basicamente a década que eu comecei a trabalhar com cobrança, qual era a situação lá, né? O acionamento era feito pelo credor, então existia pouca terceirização, né? Uma baixa cultura, né, de terceirização, um alto custo de telefonia, então fazia com que cada empresa tivesse atuações locais para fazer ligações, né? Existia um grande número de atendimento pessoal, existia um volume muito grande de cobrança porta a porta, fichas de cobrança totalmente manual, como eu já contei lá quando eu comecei a trabalhar com cobrança, fichas de cobrança, controlando naquelas pastas sanfonadas, né? Essa foi basicamente a década de 80. Quando a gente vai para os anos 90, né, um dos pontos principais que marcaram os anos 90 foi o próprio surgimento do Código de Defesa do Consumidor, que eu já falei, e com ele vieram uma série de iniciativas em termos de qualidade, criação de roteiros de monitoria, né, a criação de processos de gravação, com uma preocupação muito mais detalhada de como se era feito a abordagem com o cliente inadimplente. Começaram a surgir discadores automáticos para automatizar o processo de cobrança telefônica, e também na década de 90 foi onde foi feita a privatização do sistema Telebrás, que encurtou distâncias e que fez com que custos fossem bem reduzidos também. Quando a gente vai para os anos 2000, né, a gente tem essa procura de qualidade cada vez maior, né? A gente tem o ingresso de grandes call centers fazendo hoje o que era antes limitado só àquelas empresas regionais de cobrança, início de ações eletrônicas por SMS, né, ações mais digitais, né? Ainda existia uma carência muito grande de birôs de localização, né? Até porque ainda no começo do sistema Telebrás começou a expandir a diversidade de opções de números de telefone, né? Antigamente, quando o telefone era praticamente um bem, né, quem tinha telefone eram só aquelas pessoas com nível maior. À medida que o sistema foi privatizado, a diversidade de opções de telefone, e logo com o surgimento de telefones celulares também, a diversidade de telefonia trouxe um nível de expansão muito grande, né? Clientes tinham mais opções para números de telefone e localizar o cliente passou a ser um pouquinho mais difícil. Quando a gente vai lá para a década de 2010, a gente já começa a ter uma demanda muito forte por analytics, a gente começa a ver a parte mais de portais de autonegociação, né? Onde o cliente pode não só depender de um humano para falar, mas acessar lá um ambiente web, buscar uma negociação, inclusive, né? O que facilitou também muito o processo de pagamento, de renegociação de dívidas. E a gente começa efetivamente com a parte dos robôs, né? Da cobrança digital mesmo. Os robôs separando e tirando um pouquinho do trabalho dos atendentes de telefone, né? Exatamente aquilo que também já comentei em alguns outros vídeos, falando que a digitalização, no meu ponto de vista, tende a tirar aquilo que o ser humano faz de robotizado.
mas não substituir a forma humana do ser humano, que é a que fica, é a importante que sobra, né? Então, por mais que o nível de cobrança digital vai evoluindo no mercado, a gente vai ter sempre espaço para uma operação humanizada, e isso, que é o meu ponto de vista, deve ser a tendência dos próximos anos aí no que se diz a cobrança telefônica. E quando eu falo de crescimento de crédito, o que é legal falar, né? A gente tem, através de alguns acompanhamentos, né, o próprio Risk Trends, que é um site onde a gente disponibiliza algumas informações do Banco Central. Esse gráfico ele mostra, por exemplo, a evolução do PIB versus o crédito, né? E a gente pode ver que no Brasil esse volume ainda é um volume pequeno. A gente fechou agora dezembro relação PIB sobre crédito, né? Crédito sobre PIB, desculpa, de 47,8%. Alguns outros países, como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, possuem essa relação acima de 100%. O próprio Chile, na América Latina, tem essa relação perto de 100%, 80%, quase 90%. Ou seja, existe um espaço, por mais que o crédito cresceu nos últimos anos, existe um espaço muito grande para crescimento também desse mercado ainda, e especialistas dizem aí que com o Birô Positivo, que está começando a decolar agora esse ano, o crédito deve crescer 3 vezes, ou seja, deve triplicar o volume de crédito, né? E é importante, quando a gente fala em ter mais crédito, a gente fala em ter mais inadimplentes também. É óbvio que o Birô Positivo deve dar uma melhoria na qualidade do crédito a partir do momento que eu tenho informações positivas. Mas mesmo assim, quanto mais crédito, maior o risco também de inadimplência e ainda mais a melhoria para que a gente tenha os nossos processos de cobrança bem estruturados para fazer frente a essa nova demanda. E o mercado de crédito evoluiu, né? E como eu disse já, as pessoas acabam se endividando mais. O cartão de crédito hoje é o grande produto, ele é o maior produto em termos de carteira de crédito. Segundo a ABECS, né, Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, 95% das pessoas usam cartão de crédito todo mês, né? 57% usam cartão pelo menos uma vez por semana, seja no supermercado, numa farmácia, numa compra qualquer. E 53% usam parcelado logístico todo mês. Ou seja, imagine essa questão, né? Imagine que todo mês 53% acaba gerando um carnezinho virtual lá no teu cartão de crédito, um parcelamento que muitas vezes encavala com outro, e como eu falei, muitas vezes sai do patamar de ciência de gastos que a população acaba tendo. E aí eu costumo dizer que com toda essa evolução de cobrança, é importante a gente entender o que a gente evoluiu efetivamente em termos de processos de cobrança, né? Será que a gente hoje tem feito coisas novas ou a gente ainda continua fazendo cobrança como há 20 anos atrás? Eu acredito que em muitas situações a gente continua fazendo como há 20 anos atrás, né? E aí, o que eu elenco aqui como coisas que na verdade hoje a gente continua fazendo, mas que não servem mais. Então, por exemplo, a gente ensinou lá o operador de cobrança, olha, seja firme com o cliente, não deixe ele conduzir a ligação, você quem deve falar, você quem deve controlar a ligação. E isso fez com que o operador de cobrança fizesse de uma forma como hoje só ele fala, só ele quer dar as condições, ele não ouve o cliente. Então isso são coisas que a gente ensinou no passado e que hoje, dado a todo esse crescimento que o mercado teve, toda a expansão do volume de crédito, hoje não faz mais sentido. Hoje você tem que ouvir mais o cliente, entender o momento dele, entender o que ele está passando e aí a partir daí poder ajudá-lo. Uma outra coisa, né? Seu cliente, sua dívida hoje está em um total de R$15 mil, mas podemos oferecer um desconto muito bom e ela cai para R$900. Essa coisa de ficar atualizando dívida e depois dar um desconto, isso também já não cabe mais. Isso já não cai mais na cabeça do inadimplente, né? Ele imagina, fala assim, minha dívida deve estar atualizada lá, depois eles me dão um desconto. E a gente vai perdendo tempo com isso, com essas práticas. Então é importante entender quem é o inadimplente que está dentro da tua carteira, afinal, o que ele pode pagar e como eu faço para trazê-lo de volta. Se vale a pena, inclusive, dar oportunidades de planos mais acessíveis para que ele possa retomar as compras,
né, e voltar a ser um cliente ativo, que é tão importante hoje. A maioria das empresas hoje acabam despendendo esforços a buscar novos clientes, e o grande potencial são os clientes que já estão dentro de casa, que muitas vezes a gente acaba perdendo, ou por uma inadimplência, ou por um distrato, ou por um descaso muitas vezes. Outra coisa, o uso de scripts, né, que trazem um padrão. Né? Eu sempre, quando falo de script, eu explico. Eu não sou favorável a você falar qualquer coisa, mas o script robotizado não funciona. As pessoas do outro lado, elas têm necessidades humanas, e é por isso que o robô hoje tirou um pedaço daquilo que hoje o operador de cobrança, o operador de venda, de telemarketing faz, porque era uma operação robotizada. Vai chegar uma hora que eu vou ter que efetivamente utilizar o que eu tenho de humano, e isso está acontecendo já na área de cobrança. Por exemplo, o cliente com maior risco deve ter mais ações, mais agressivas, um plano maior com juros. Se o cliente tem mais risco, o que significa o risco? O risco significa que ele tem baixa propensão de pagamento. Então, se ele tem mais risco, ele tem mais dificuldade. Não faz sentido eu arrochar, eu ser mais duro. Faz sentido eu entender a necessidade de buscar planos que permitam eu resgatar esse cliente. Tabelas com descontos maiores para faixas de atraso maiores, né? Também não serve mais. O cliente já imagina, então tá, eu vou atrasar mais um pouco, porque daqui a pouco eles me dão mais desconto. Eu vou atrasar mais um pouquinho, se eu já estou atrasado 1 ano, 2 anos, eu vou atrasar mais um, daqui a pouco eles me dão desconto. Os próprios feirões de negociação hoje chamam clientes exatamente com a oferta de desconto, né? Isso é importante, isso faz sentido se fazer, né? É importante fazer, mas, gente, não é só isso hoje em dia, dar desconto por atraso só, que faz com que o meu resultado fique bom. Eu ter metas de contato e de TMA, tempo de atendimento. Gente, não funciona mais. Eu preciso, e é claro que eu preciso ter um período de estrutura, de cobrança, de ligação com tempos adequados, mas eu não posso pedir com que cada ligação seja em 2, seja em 1 minuto e meio. A ligação vai ser do tempo daquela que for o suficiente para eu resolver o problema daquele cliente. Então eu preciso entender que não é só volume de contato e não é só TMA que eu tenho que buscar. E ainda a gente busca mais receita, né, quando a gente formata um plano de parcelamento. Ou seja, eu já cobrei juros desse cliente, esse cliente já me pagou muitas vezes 2 vezes o principal, e aí ele está em atraso ainda, e aí eu quero negociar com ele, eu quero botar mais juros, né? Então, mais uma vez, eu afirmo a todos que me escutam, sou capitalista, não sou socialista, comunista, populista, absolutamente. Sou capitalista, entendo que é o melhor regime, porém, tem horas que a gente tem que pensar qual apetite capitalista a gente quer ter, né? Será que eu já não cobrei juros o suficiente? Será que eu já não ganhei o suficiente com esse cliente? Será que agora não é hora de eu abrir um pouquinho de mão ou buscar receber aquilo que eu tenho de principal muitas vezes e fazer com que esse cliente esteja reabilitado para comprar de novo comigo, para usar de novo meus serviços? São fatores que hoje norteiam essa história, que já foi muito cruel, como eu comecei a dizer, né? Onde a cobrança muitas vezes era dada como escravidão, né? O cara está me devendo, ele vira um escravo. Hoje em dia essas relações são totalmente diferenciadas, porém a gente ainda tem uma ideia de querer trazer aquilo que é o mais importante para nós. Quando eu crio um plano de negociação, quando eu crio um produto de cobrança, muitas vezes eu estou pensando apenas no meu benefício. E é hora da gente começar a pensar um pouquinho mais naquilo que é o importante. Como eu disse, muitas empresas hoje criam custos adicionais, existem processos muito difíceis para que eu sempre consiga novos clientes. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar o meu cliente atual, aquele que compra comigo e ele deixa de comprar, ou porque eu não trato ele de forma adequada, porque eu não crio níveis de fidelização, porque a hora quando eu tenho que tratar dele eu não trato direito, quando ele vira inadimplente eu xingo ele, eu trato ele como algo que ele não é mais aquele meu cliente, e o cliente é o mesmo, eu costumo sempre dizer isso. O cliente inadimplente é aquele mesmo cara que você deu crédito para ele, né? Só que agora ele está num momento difícil, né? Quando eu vejo falando isso, e eu vejo aí os meus 27 anos de cobrança, tem hora que eu penso, falo assim, nossa senhora, mas será que eu fiquei mais sensível, mais bonzinho, vamos dizer assim,
Mas não é isso, gente. A gente continua com um número aí assustador de pessoas negativadas, né? E se a gente não tiver o foco de resgatar essas pessoas, buscar oferecer condições para que elas voltem a ter condições de compra, daqui a pouco, como é que a gente vai dar crédito? Para quem mais eu vou dar crédito? Eu acho que é sempre tempo, quando eu falo de história, a história é muito importante para que a gente possa entender o passado e saber como se comportar no futuro. A história é importante para isso, por isso eu fiz questão de escrever também esse capítulo que começa basicamente a introdução do meu livro lá, que fala um pouquinho sobre a história da cobrança. A história está sempre em mutação, sempre em mudança. Esse aqui é tema para daqui a 5 anos falar uma série de coisas novas e eu espero estar aqui com você. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Curta o canal, inscreva-se no canal, não deixe de compartilhar e, por favor, o objetivo desse canal é tabelar comigo. Façam perguntas, sugestões de novos temas para que a gente possa discutir e estar falando aí com vocês em novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.